Olá, tudo bom? É ótimo estar de volta com vocês a mais uma aula do curso de UDK Programação. E a gente vai estar dando continuidade onde paramos, né? Vou estar fazendo aqui a análise de novo com vocês. Chama de analisar o código, a gente chama de depuração, né? Ou debugação. Então, depuração e debugação são jargões técnicos aí que se utiliza na área de programação para dizer que você vai analisar linha a linha do código. Então vamos depurar ele um pouquinho. A gente sabe que a gente tem um include aqui, que é o IOStream, biblioteca aí padrão de entrada e saída, input, output, né? System, input, output, né? Entrada, saída. Sem essa biblioteca você não consegue ter aí saída em vídeo, né? Nem saída de vídeo, arquivo, muito menos também entrada de dados, sei lá, por exemplo, via teclado, mouse, joystick, por aí vai. E por isso que tem a biblioteca de input e de output são as saídas aí, por exemplo, saída impressa, saída de arquivo, saída de vídeo, por aí vai, ok? Segunda linha, a gente tem aí as palavras reservadas use namespace std, que são responsáveis aí para você estar utilizando structures, functions e classes. Então, na prática é isso que quer dizer. Quer dizer que você vai poder estar utilizando essas formas de estrutura de programação. É utilizado essa palavra reservada no UDK? Não, não é. Aqui a gente está aqui no compilador em C++, então aqui a gente usa, tá? Mas fica tranquilo que 95% do que a gente está vendo aqui é o que você vai usar no UDK. Vai ter uma diferençazinha aqui e ali, mas nada demais, nada que vai aí te causar nenhum problema que você vai se sentir perdido. Pelo contrário, você vai se sentir inteirado desse processo que a gente está fazendo aqui de programação, né? Na verdade é lógica e entendimento da linguagem C++, né? Esse processo aqui de start, vamos dizer assim, ele vai te dar toda a base, todo o fundamento para que você aí esteja se familiarizando com a inteligência artificial via código do UDK, perfeito? Então a gente tem aqui, estou criando uma classe, então a palavra reservada class, tanto no UDK quanto, que nem a gente viu na aula passada, tanto no UDK quanto no C++, você vai ter que usar a palavra reservada class, que significa classes, né? E eu estou chamando aqui, eu tenho aqui uma classe chamada retângulo. Então eu tenho que abrir, eu estou abrindo o código de estrutura, né? Isso aqui quando você abre chaves é como se você estivesse dizendo begin, início do código de estrutura. E eu estou trabalhando uma coisa interessante. Essa classe, né? Ela tem duas naturezas. Uma é privada e outra é pública. A pública é aquela que a gente sabe que, por exemplo, essa variável aqui, a static int, no caso, é o que? O inteiro estático, né? Significa que essa variável n vai receber valores inteiros, né? Porém, vai estar acessível, ou seja, o seu escopo, a sua visibilidade vai estar acessível a todo o restante da programação aqui no arquivo. Então, vai estar acessível a tudo isso daqui. Okay? Então, de qualquer parte, eu vou conseguir estar acessando, atribuindo valores e acessando valores com relação à variável int n, perfeito? Por quê? Porque é de natureza pública. Se você quiser deixar aqui na mesma linha, não tem problema, tá? E aí tem os atributos privados, eles só são de acesso local aqui, né, a classe. Então, se eu quiser acessar eles, fazer alguma modificação, eu vou ter que na prática atribuir os valores desses atributos, dessas duas variáveis do tipo inteiro que faz parte de uma parte privada da classe. Eu vou ter que, na realidade, passar a cópia desses valores para outras variáveis que estejam fora da nossa classe retângulo. Aí você fala, poxa, peraí, se são privadas, como é que eu vou poder fazer para alcançá-las? E por que são privadas? E qual é a diferença de trabalhar aí com uma classe privada e uma classe pública? Galera, é o seguinte, tudo é memória, né? Aí você fala, poxa, mas eu vou economizar memória com relação a um código tão pequeno. Código de games, galera, não é tão pequeno, eles são inúmeros. Normalmente um código de programação assim bem estruturado de games tem aí suas 2.000 linhas, né? E por aí vai. Então, e não é um código só, são vários. Então, e no caso do UDK, todos esses arquivos são entrelaçados, né? Então, eu estou abrindo aqui, programas, UDK. Vou pegar a última versão aqui, é 2011, Development, Source. Isso aqui são uma das pastas que tem inúmeros arquivos, classes, Então aqui, por exemplo, class, aqui é uma classe de configuração de placa de vídeo, tá? Tá aqui,
fazendo declaração de variáveis, tem uma struct aqui e por aí vai. Mas enfim, todos esses códigos aqui, eles estão um chamando o outro. Todos esses arquivos estão um chamando o outro, não só nessa pasta, na source, mas também nas outras pastas, né? E aí a gente tem uma vasta gama de códigos, está tudo amarrado e entrelaçado, ok? Então aqui o que acontece? Quando você declara algo privado, o código vai gerar mais rápido com relação a essa parte aqui de estar acessando, porque como ele está numa visibilidade local, ele é mais rápido processado, né, pelo compilador. E o DK não é diferente. O DK, como a gente já viu nas primeiras aulas, ele tem o próprio compilador, ele compila o código do mesmo jeito, para gerar o arquivo objeto e por sua vez o arquivo executável. Ok? Bem, dito isso, então a gente sabe que classes privadas são feitas para poder, por uma questão também de segurança. Não é só economia de recursos de memória, é segurança para que as variáveis e os seus valores, no caso aqui declarados, que é a base de base do retângulo e a alt de altura, né, elas sejam acessadas apenas em nível local, ou seja, na classe retângulo, não comprometendo aí o seu acesso fora da classe. E também fazendo com que o processo de compilação do código seja mais rápido e eficaz. Tudo bem? Bem, a pública a gente já viu aqui. E aí tudo bem, então aí você fala, poxa, eu tenho aqui na prática duas variáveis, né? Desculpa, três variáveis, duas privadas, uma pública, declaradas até aqui, não tem novidades, e construtores e destrutores. Aqui estou apenas um comentário, a gente já sabe disso. O que é um construtor e um destrutor? Um construtor é uma estrutura de código, galera, que ela sobrecarrega uma rotina. Eu vou estar ilustrando isso em 3D para vocês entenderem o conceito de construtor e destrutor. Eu tenho aqui um recipiente, que é na verdade, como se fosse um copo, né? Em 3D. E imagine que esse recipiente é como se fosse a estrutura de código, né? Então, tá aqui ó, a estrutura chamada retângulo, né? Tem o início, é uma função isso aqui, né? Uma function, né? Uma função chamada retângulo que está dentro da classe, né? Retângulo. Então eu tenho aqui, ó, olha só. Vou até fazer algo melhor. Imagine que esse recipiente aqui, né? Ele vai representar a função retângulo, que é um construtor. E o que é um construtor? Um construtor é uma estrutura de código que vai ter uma variável autoincrementativa, que nem a gente está vendo. Imagine da seguinte forma, que a base, que tem um valor 0, é como se fosse o cubo, e a variável alt é como se fosse a esfera, porém a variável n vai ser como se fosse, por exemplo, sabe o que? Essa pirâmide. Pronto. Se eu vou auto-incrementar a pirâmide, então ela vai se multiplicar em várias. Isso é um construtor. Aí você fala, é só porque a variável ela auto-incrementa? Não. É porque a função ela é uma função recursiva que vai auto-incrementar, ou seja, sobrecarregar uma rotina. O que isso quer dizer? Vamos pegar e fazer o seguinte. Uma aqui está duplicando, só para ter um entendimento melhor. Então a gente sabe que esse triângulo está representando o N, né? Deixa eu só fazer o seguinte. Isso, agora eu vou aqui para cima, segurei, prontinho. Ok, perfeito. Bem, eu estou aqui com a multiplicação desse triângulo várias vezes, né? Então ele está aqui multiplicado várias vezes e vai chegar uma hora que vai sobrecarregar esse recipiente que não vai caber mais.
Deixa eu até, olha só o que eu vou fazer. Vou duplicar mais ainda, só para poder, né, distribuir. Só não vou estar duplicando aqui o cubo, que não tem necessidade, e nem opa, prontinho. Só dupliquei aqui os triângulos, tá? Só para poder aumentar a coisa. Pronto, assim tá ótimo. Olha, veja que está ficando sobrecarregado. Isso aqui é o que a gente chama de construtor. O construtor não é só uma variável, galera, que vai auto-incrementando, não. Seria simples entender isso, mas ele vai ser é uma função recursiva. Recursiva é o quê? Que ela vai ser chamada várias vezes e pode chamar a si mesmo. No caso, essa daqui vai ser chamada várias vezes a um ponto que vai estar sempre executando essa operação de incremento, ok? Isso vai sobrecarregando, isso vai sobrecarregando memória, vai sobrecarregando o sistema operacional do computador, enfim, ele vai, se você está aumentando aí o valor da variável, ele vai sobrecarregando, enfim. Esse aqui no caso é um construtor. Agora um destrutor, né, é aquele que desfaz o que foi feito, né? Então eu tenho aqui a função, eu tenho a função aqui retângulo, que tem duas variáveis declaradas, que é a base, que são aquelas variáveis que estão aqui, ó, variáveis do tipo privadas, né, que são a base. Aí vem a pergunta, poxa, aqui não acabou ainda a classe? Não, essa classe vai daqui até aqui, só acaba onde fecha a chave e tem ponto e vírgula, tá ok? Aqui dentro de uma classe eu posso declarar todas as formas de estrutura de programação, função, estruturas, né, que é struct, declarar variáveis, enfim, tudo que eu faço num programa como um todo eu posso fazer numa classe, ok? Bem, eu sei que a classe começa aqui, termina aqui. Eu sei que eu tenho duas variáveis, que um é a base do, no caso, é a base do retângulo e outro é a altura. Tenho duas variáveis do tipo privada declaradas. Estou acessando elas aqui, né, via local. Estou inicializando elas com valor 0 e estou incrementando a variável n com mais 1. Então a gente sabe que mais 1 é sinal de incremento. Isso é um construtor. Perfeito? Ok. Aí o que acontece? Eu tenho aqui um destrutor. Um destrutor ele desfaz o que o construtor faz. Então ele tem que ser necessariamente um cara que ele vai subtrair, ele vai decrementar o que a variável, o que a sua rotina. Veja que tem até o mesmo nome, só que eu tenho aqui uma coisa diferente. Eu tenho aqui a declaração de duas variáveis do tipo inteiro, onde eu inicializo b com 0 e apenas declaro a variável a como inteira, ok? Esse tiozinho aqui, esse acento de tio antes do retângulo significa que é um destrutor. Então o compilador já sabe que esse cara vai desfazer o que esse fizer. E por que isso? Para que haja uma rotina de incremento, chegue a um ponto necessário e depois haja uma rotina de decremento, causando um equilíbrio. Tá ok? Não precisa, aí você fala, poxa vida, não entendi. Essa rotina vai estar incrementando e essa vai estar decrementando o que essa incrementou. É como se eu estivesse através do destrutor, né? Do destruidor, vamos dizer assim, que é esse daqui. E eu sei por causa desse tio aqui, e que tem o mesmo nome do construtor. É como se eu estivesse desfazendo, olha só, um a um o que eu fiz. Olha só, então eu estou desfazendo aqui. Ó, um a um. Estou desfazendo, né? Olha só. Estou destruindo. Com aquele duplo sinal de estar decrementando, eu estou desfazendo. Ok? Ó. Desfazendo um a um. Isso só com relação a n, que no caso aqui está representado pelos triângulos graficamente, né? E por que isso? Para liberar memória. Eu posso construir uma rotina que vai ter uma função incrementadora, que é como o que é o caso do construtor. Porém, eu preciso
dar um purge, né? Ou seja, liberar memória, né? Eu preciso estar aí liberando memória, tudo se passa na memória RAM do computador, apenas quando a programação é extremamente grande e ineficaz, ou seja, é pesada, é um código de programação pesado, é que ela começa a usar a memória virtual. A memória virtual do computador está no HD, galera. Pelo menos é a forma como o Windows gerencia. Agora tem outros sistemas que só gerenciam tudo via memória RAM, como é o caso do Linux. Aí continuando, ó, métodos da classe, né? Void eu sei que ele só vai executar aquele procedimento, né? Não vai exigir retorno. Eu tenho dois argumentos, que é o p, né? São duas, a gente chama de argumento quando as variáveis são declaradas dentro de parênteses, tá? Tem parênteses é função, isso é fato. A diferença de o que acontece, só que no caso aqui vai ser uma função que vai exigir o que? Retorno, porque tem argumento declarado dentro. São essas duas variáveis do tipo inteiro, que é a variável b e a variável h. Perfeito? Ok. Lembra que eu tinha comentado com vocês que eu preciso estar atribuindo, no caso, quando a variável se chama privada, eu preciso estar atribuindo outras variáveis a elas, para poder estar acessando elas externamente. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Estou atribuindo aqui a variável b a variável base e a variável h a variável out. Tá? Isso aqui o nome dessa variável aqui, ó, void é uma palavra reservada, né? Init significa apenas de inicialização. Eu estou inicializando aqui, né? Ou seja, estou atribuindo aqui as variáveis b e h as variáveis out, né? É uma forma, essas variáveis b e h eu vou conseguir acessar elas externamente, tá ok? É uma forma de eu estar aí copiando o valor delas para outras variáveis para que eu possa acessar elas externamente. E por último, eu vou ter aqui uma função que vai mostrar os dados em tela, né? Que vai dar o famoso print screen, né? Ou seja, mostrar os dados em tela. Aí você deve estar se perguntando, poxa, legal, na prática a gente tem aqui uma classe que se chama retângulo, tem variáveis privadas, uma do tipo pública, eu tenho um construtor, um destrutor que vai desfazer o que esse fizer, e tenho aí dois argumentos passados, né, na verdade, atribuição de duas variáveis, as variáveis base do retângulo e a altura do retângulo. E vou ter uma variável que vai mostrar o que? Vai mostrar o cálculo da base versus a altura. Perfeito. Aqui, a princípio, grosso modo, não dá para você ainda entender como ele vai fazer, mas dá para você entender o que foi declarado. O como vai ser feito é a partir dessa linha em diante. Ok? Então, a gente vai estar aqui vendo, dando continuidade, vendo como é que esse procedimento vai ser feito. Perfeito? Ó, retângulo. Quando eu coloco dois pontinhos, eu estou me referindo à classe retângulo. Aqui, primeiramente, é a classe. E aqui é a função retângulo. Esses dois pontinhos significa que eu estou me referindo a algo que tem o mesmo nome da classe, que é uma função. Então, eu estou me referindo a esse camarada aqui, a essa estrutura aqui, de forma implícita. Perfeito? E eu estou aqui, ó, lembra que ele tem dois argumentos aqui? E eu estou aqui passando esses dois argumentos para ele, né? Na realidade, isso aqui é uma função, sempre tem parênteses a função, galera. Eu tenho aqui esses dois argumentos declarados dentro do parêntese, aonde eu estou atribuindo, lembra que base e out são do tipo privados? Eu estou atribuindo o valor A e o valor B, a base e a altura. Estou incrementando. Porque aqui no construtor, aí você fala, poxa vida, na prática você está fazendo só uma cópia dos valores de A e B para base e para altura, para que ele atualize? Exatamente. E algo que vai ocorrer o que? Incrementando. Porém, eu ainda não defini que valores serão esses, correto? A gente vai mostrar já. Eu tenho aqui também, olha só, eu tenho a declaração aqui, estou acessando a classe retângulo e a função mostra dados.
que seria essa daqui, né? Essa função mostra dados, né, ela vai ter o que? Isso aqui é o que a gente chama de protótipo, né? Porque só tem o cabeçalho da função. A função inteira está aqui, está fora da classe, inclusive, né? A classe termina aqui, né? Então o que acontece? A função, e eu sei que a classe termina aqui por causa do fechamento de chaves, que casou com esse aqui, e o ponto e vírgula. Perfeito? Ok. Essa estruturazinha aqui, eu estou acessando aqui a classe por causa dos dois pontos e estou acessando aqui a função mostra dados. Está inicializando, ela só tem um cout aqui que vai dar o resultado do valor das variáveis base e altura. E eu consigo fazer, apesar de elas serem privadas, eu consigo estar dando essa saída de dados por causa dessa atribuição aqui, ó, de A e B, ok? Só que o que acontece? Com relação, ele vai dar a saída da base, da altura, e ele vai multiplicar um pelo outro, como mostrando a área do retângulo. Então, o asterisco é sinal de multiplicação, é um operador de multiplicação em C++. Fim no caso da estrutura, né? No caso da função, né? Do acesso, né? A função aqui mostra dados, né? Na verdade, essa é a função mostra dados, né? Que aqui eu fiz primeiro a declaração do protótipo, do cabeçalho, e aqui eu estou executando ela em si. Perfeito? Ok. Bem, a variável estática, lembra que a gente tem uma variável estática aqui, ó, uma variável n, né? A gente tem uma variável n que foi declarada como pública estática. Eu consigo acessar ela diretamente, né? Então, eu tenho aqui a variável n, que é uma variável pública, ou seja, pode ser acessada fora da estrutura de programação, e estou inicializando ela com o valor do que? O valor 0, ok? Aí agora sim, bem, feito a inicialização da variável estática, agora sim eu começo o meu programa principal, que é o int_main. Eu tenho dois argumentos, né? Que é o argc, e esse argumento aqui, ó, que é um char, né? Que é um tipo string, né? Esse aqui é uma matriz, né? Que se chama argv, né? Então, o que acontece? São dois argumentos, duas variáveis, onde uma é matriz, ou seja, pode compor aí uma série de elementos. No caso, vai armazenar, na prática, vai ser uma variável que vai estar armazenando uma cadeia de caracteres, né? Então, matriz a gente sabe que ela pode estar compondo aí vários elementos, né? E outra é do tipo inteiro, perfeito? Ok. Variável retângulo, olha só, variável retângulo não, desculpa. Eu estou acessando aqui a função retângulo, olha só. Passando o valor de x, passando 2 e 3. Estou fazendo aqui uma declaração onde eu tenho uma matriz chamada y que vai poder compor, como é a partir de 0, 6 elementos. Também estou fazendo aqui uma declaração de outra matriz. Aqui foi uma função, tá? Com dois argumentos. Aqui é uma matriz. E aqui no caso, galera, estou fazendo aqui uma declaração de todos esses daqui, galera, todos esses daqui, ó, aqui é função. Aqui eu estou acessando nada mais, nada menos do que como é retângulo, eu estou acessando nada mais, nada menos do que a classe retângulo, passando o valor 5 de y. Aqui eu estou passando pela matriz, né? Na verdade estou passando aqui um valor de matriz. Esse aqui não é uma variável, viu, galera? Esse aqui é uma matriz, tá? Isso aqui são valores, tá? Através da função x, que eu estou passando pela classe retângulo. Aqui é a classe retângulo que eu estou acessando de novo e passando uma matriz com 6 elementos. Aqui eu estou passando uma matriz com 3 elementos. Aqui novamente eu estou passando os valores 2 e 3. E aqui, para finalizar, estou passando os valores 5 e 1. Fechando assim o meu programa principal, que é o int_main. Na realidade, eu não estou fechando meu programa principal, né? Eu estou fechando apenas o acesso à classe. Onde começou o acesso à classe? Ó, galera, o acesso à classe começou aqui, ó, né? Então, o acesso à classe começou aqui. Esse sinal de igual é a atribuição. Então, primeiro eu fiz o acesso à classe com uma função x, passando os argumentos 2 e 3. Depois eu fiz o acesso à classe através da matriz y, passando 6 elementos, declarando os meus objetos. E aí sim eu fiz o acesso à classe passando através da matriz C, passando 3 elementos. E aí passei novamente, olha só, retângulo, estou passando aqui. Aqui eu já estou acessando o que? A função
a função, acessando a classe retângulo e passando valores para a função retângulo, que é essa daqui. Então eu tenho aqui, olha, aqui a função retângulo. Estou passando os valores da base do retângulo e da altura. Estou passando aqui, que valores que eu estou passando? Estou passando os valores 2 e 3 e 5 e 1. Ou seja, eu estou processando aqui, sabe quantos elementos? 2 elementos, galera. Estou aqui calculando 2 elementos. Aí você fala, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você está acessando nada mais nada menos do que a classe retângulo, criou uma função que você só para passar esses dois parâmetros, 2 e 3, no caso aqui você vai estar passando para o que? Para a variável, para a função retângulo, esses 2 e 3, para ele calcular a base do retângulo, exato. E aqui eu estou passando uma matriz com 5 elementos, tá, ok? Por que esses 5 elementos? Porque é onde eu vou estar declarando, sabe o que? Essa matriz vai estar armazenando esse elemento, que é uma outra matriz, e aí vira uma matriz multidimensional. Ou seja, peraí, você está passando esses dois argumentos aqui, declarando uma matriz que vai estar armazenando essa matriz, que por si própria vai estar contando com os argumentos 2 e 3 e 5 e 1. Então assim, aqui eu estou acessando na prática a classe retângulo e a função retângulo, passando os valores 2 e 3 e 5 e 1. Fim do meu programa principal? Não, fim apenas desse acesso à classe retângulo. Agora você fala, poxa, mas por que você criou y então? Criei y para poder ele estar aqui inicializando as variáveis com 5 e 3. Ó. Chama a função membro de inicialização. Ó. Init, que é aquela minha função aqui, ó, de base de altura, onde cria cópia. Mostra dados, né? Chama a função mostra dados. Vai estar aqui mostrando os elementos, o acesso y está mostrando os elementos com relação à segunda posição, tá, ok? E C mais 1, quem que é C aqui no caso, né? C é o que? É a matriz, está somando os elementos da minha matriz mais 1, e através de um alias é um apelido, uma forma de você estar aí, por exemplo, você não responde muitas vezes por apelido, pessoas respondem, é mais fácil responder seus nomes por muitas vezes por apelidos do que pelo nome em si. Alias é uma forma de eu estar associando essa função que é mostra dados a esses valores aqui, que é o C no caso mais 1, que nada mais nada menos que os elementos dessa posição, né? Eu estou acessando aqui a segunda posição, né? C mais 1 significa o que? Eu estou acessando passando os argumentos 2 e 3? Não, eu estou acessando os argumentos 5 e 1, por isso que é C mais 1. E aí você fala, poxa, peraí, você só fez isso aqui, você só somou a matriz C com mais 1 para poder mostrar que você quer os argumentos da segunda posição da matriz, que são esses daqui? Exatamente. Então, só para não ficar turvo, isso aqui é uma matriz que está recebendo dois elementos. Um é o acesso à função passando os valores 2 e 3, e outro é a função retângulo passando os valores 5 e 1. Aí você fala, poxa, então numa matriz eu também posso, ao invés de apenas, além de estar associando valores de variáveis numa matriz, eu posso estar associando também funções, e sendo que essas funções pertencem a classes? Exatamente, pode sim. Aqui eu estou dizendo que eu tenho uma matriz chamada C que tem dois elementos. Um é o acesso à função retângulo da classe retângulo, aonde eu estou passando esses dois valores, 2 e 3, e o outro elemento é o acesso à função retângulo, que pertence à classe retângulo, onde eu estou passando os valores 5 e 1. É só isso. Quando eu digo aqui, ó, C mais 1, eu estou acessando esse segundo elemento. Ou seja, primeiro eu vou mostrar os dados referente, olha que interessante, primeiro eu vou mostrar os dados referente ao primeiro elemento, a base do retângulo, e depois eu vou mostrar os dados referente ao segundo elemento. Aí eu dou aqui quantidade de objetos, ele vai mostrar a quantidade de objetos que eu tenho, e vai executar. O return 0 é justamente para ele finalizar o programa. Ok?
Vamos ver como é que isso se porta em tela. Vamos salvar aqui, compilar. Até agora ele está com 0 de erro.